deixar aqui, e eu gostaria de chamar aqui nosso querido Lidiane Barreto de Menezes, nosso querido Eugênio, para se sentar ali, vamos lá, o nosso Rubens de Almeida, o nosso Rafael Papa e a nossa Carmen Silveira. São os companheiros que agora vão conduzir essa roda de conversa, que vai ser um ponto muito importante desse nosso encontro de hoje. Vou passar para o Rubens. Alô? Boa tarde a todos. É com muita alegria que nós estamos nessa casa, que viemos há muito tempo. E também participar desse evento, que é extremamente importante para todos nós, tendo em vista que trata dos 160 anos dessa obra magnífica. Eu sempre lembro, quando a gente fala do Evangelho, de uma colocação do nosso companheiro Cristiano Moreira, que é o presidente da Assistência Cristã Espírita Paulo Estado, e também está ligado à Rádio Rio de Janeiro. Ele sempre fala que o Evangelho Espiritismo é o presente de Deus para todos nós. E só quero lembrar que no livro Novas Forças foi transcrito uma mensagem de um espírito que não se identificou e que ele estava falando do lançamento do livro do Espírito, porque essa mensagem foi recebida em setembro de 1863. O livro foi lançado em abril de 74. Mas esse espírito então está falando ele o seguinte, né? Com essa obra, com o Evangelho, o edifício começa a libertar-se dos andaimes. Então, imagina aqui uma obra, né, que tinha andando em tapumes, e a gente fica sempre curioso de saber o que estava por trás, e quando a obra ficar pronta, os operários começam a desmontar os andaimes, os tapumes, e a gente vê a obra. Né? E continua dizendo, né? Já se pode ver a cúpula, a desenhar-se no horizonte. Olha que beleza, né? Então, o Evangelho é essa obra que Deus nos presenteou através do trabalho gigantesco de Alcântara. Então, nós vamos iniciar nossa conversa aqui, né? Passo a palavra primeiramente ao nosso companheiro Paulo, para ele falar um pouco mais sobre o Evangelho. Boa tarde a todos. Como a nossa Carmen disse aqui, né? Tomaram café, estão todos acordados. Primeiro, obrigado pelo convite, né, de estar aqui com vocês nessa confraternização. Obrigado ao Sérgio, meus amigos que estão conosco aí para cima e para baixo. A gente fica muito feliz com essa oportunidade de poder servir de alguma forma, mesmo que não muito grande, né? Nossos grãos de Gustavo. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele tem como um dos pilares, e aqui eu vou me fazer um recorte, para que possamos falar de um pilar extremamente importante, que é tornar inteligível, né? tornar a essência do Evangelho mais viva, né? Algumas distorções das épocas, né? Distorções dos tempos. Vou contar uma história aqui para vocês. Possivelmente a história ali fora
vai ser distorcida. O que eu falei vai ser de um jeito, ele pode ser de outro, então, ao longo do tempo, viram uma fofoca. Né? Eu me lembro uma vez de volta falando, eu estava nessa palestra, e um homem bêbado se aproximou dele, antes de ele fazer a palestra, e disse: Divaldo, quero provar a vocês que Jesus era alcoólatra. Aí Divaldo ficou assustado, né? Quero ouvir esse homem. Então, tem lá a festa, né? Casamento, né? As bodas de Caná, Divaldo ouvindo atentamente aquele homem. E nas bodas de Caná, Jesus bebeu vinho. Mais para frente, alguns trechos do Evangelho, claramente tem uma frase que Jesus diz: quem é meu pai, quem é minha mãe, né? E quem são meus irmãos. Jesus não sabia quem ele era. Então cada um observa o Evangelho à sua maneira. Né? Mais cedo eu falava que se eu pegar uma moeda e olhar para ela aqui, uma moeda de 50 centavos, ela vai ter esse tamanho. Mas eu posso apontar essa moeda para o sol e dizer que a moeda é do mesmo tamanho do sol. As nossas percepções aqui são completamente singulares. Nós estamos em busca da verdade. A busca da verdade, da nossa verdade, a busca da nossa intimidade, a busca do Cristo que existe dentro de nós, das leis de Deus que estão dentro de nós, que nós estamos buscando. O filósofo Nietzsche, ele fala para a gente sobre essa busca da verdade. E a busca da verdade que ele coloca, hoje vocês sentiram frio aqui no Nova Iguaçu? Muito pouco. Mais ou menos. Vocês tomaram banho de água gelada hoje? Sim ou não? Estão confusos. Mas imagina com esse tempinho chuvoso, aquela água gelada. Você anda de uma vez, você molha o pulso, né? A caramba, aquele mar, aquela praia maravilhosa. Eu nunca te dá tempo na casa. É bom ter amigos, então. Mas você molha o pulso, você molha a nuca, né? Ninguém quer descobrir a própria verdade. Eu tenho uma experiência muito interessante, né? Uma paciente, né? Sou psicólogo, e ela me perguntou sobre o filho dela. Eu ingenuamente disse: tem isso, acho isso, penso nessa hipótese, penso naquilo. Ela brigou comigo. Ela ficou brava comigo, gostou. Né? Como você é capaz de falar assim do meu filho? Mas você me perguntou. Aí eu esqueci que às vezes a gente tem que ter uns filtros, né? E a verdade ela precisa ser gradativa. Né? E eu acredito que o Evangelho segundo o Espiritismo ele tenha esse objetivo. Ele venha trazer um aprofundamento da essência das leis de Deus. Se a gente observar no livro dos Espíritos, está lá, escrito, com muita clareza. Queres conhecer as leis de Deus? Observe as leis da natureza. Os grandes cientistas do passado e do presente exploram os campos de pesquisa da natureza para compreender o comportamento humano, para compreender a mecânica, para compreender a eletricidade. Einstein gostava de sair pelas ruas e, junto com seus alunos, não estudava em sala, gostava de caminhar pelas árvores. Assim era Darwin, assim eram tantos outros. E o Evangelho segundo o Espiritismo vem com essa proposta de aprofundar um pouco
mais dessa verdade, tornar o Evangelho mais inteligível, tornar o Evangelho mais próximo da nossa realidade. E é uma obra para a humanidade, é uma obra imortal, uma obra, como disse a Carmen, né, dita por muitos espíritos, possivelmente dentre eles Erasto, né, e tantos outros espíritos de alta envergadura que vieram contribuir. Então, a leitura do Evangelho, a gente percebe no estudo de Juiz de Fora, pelo LUPS, que é um estudo do projeto Allan Kardec, que são cartas de Allan Kardec. Ele fala do lançamento do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. E quando ele fala, ele vem dizer que é uma obra tão importante quanto o livro dos Espíritos. Obviamente, ele não queria competir com o livro dos Espíritos, com o Evangelho segundo o Espiritismo, mas ali estava dizendo que havia uma obra para a humanidade. Luzes com tonalidades, luzes resplandecentes, para que nós possamos transcender os nossos conhecimentos, né? Para que nós possamos navegar melhor pelo Evangelho, com uma consciência maior daquilo que estamos lendo. Porque o objetivo de todos nós é a expansão da consciência. E onde estão as leis de Deus? Na consciência. Para que cada vez mais possamos descobrir e ter discernimento entre o certo e o errado. E aos poucos, a partir da maturidade emocional, nós caminharmos para esse campo do discernimento, do bom senso, da maturidade. E a gente está nessa luta. Vulneráveis, imperfeitos, todo mundo aqui erra, todo mundo perde paciência, todo mundo tem uma raiva desproporcional. Aqui não tem santos. Somos seres imperfeitos. O Evangelho veio, graças a Deus, para os doentes. Jesus diz: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Aí o Evangelho veio para todos nós. Obrigado. Então, vamos passar para a pergunta. Boa tarde, queridos. Uma grande alegria estar aqui em Nova Iguaçu. Uma terra abençoada, né? Terra de José Alfredo Espírito Santo, nosso querido Leopoldo Machado. Então, uma grande alegria enorme de estar aqui nessa mesa, falando. Segredinho, na minha estante tem 3 livros autografados. Então, muito feliz de estar aqui com essas 3 pessoas maravilhosas, trabalhadoras do movimento espírita do Rio de Janeiro. E quando eu penso no Evangelho segundo o Espiritismo, esses 160 anos dessa obra absolutamente maravilhosa, eu penso em toda a estrutura que Kardec, os espíritos nos trouxeram do Pentateuco. E sempre, a partir até de uma pessoa muito querida, que sempre colocou o seguinte: o Evangelho segundo o Espiritismo é o elo entre toda a questão técnica que nós vemos no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, com a questão natural, prática, que nós vemos no Céu e Inferno e no livro de Gênesis. É aquele elo que nos chama a razão, é aquele elo que nos toca a moral. E é importantíssimo pensarmos no Evangelho segundo o Espiritismo como essa forma de compreendermos o que os Espíritos nos trouxeram, do que é o fato da comunicabilidade, sobre Deus, toda a estrutura que temos na nossa vida natural, como o Rafael bem falou, olhamos em volta e vamos ter a lei divina a nosso dispor e pensar no que somos após o desenlace da matéria, pensarmos aonde estamos nesse momento, ali no livro de Gênesis. E esse livro dos Espíritos, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, com a sua naturalidade, com a sua leveza, eu sempre vi um livro com muita leveza, com indicações no campo moral
que não nos afetam no sentido de dizer que estamos errados, mas no sentido de nos colocar no melhor caminho. E isso, para nós que estamos encarnados, segundo de própria expressão, é fundamental. Não sermos tocados pela letra fria, como Paulo diz, aquela letra fria da lei mosaica, mas pela letra, pelo Espírito que vivifica, que é o Cristo, que é a mensagem cristã. Falamos, minha querida falou com muita propriedade, como nós nos tocamos às vezes nas questões filosóficas, ideológicas, com relação à nossa vida secular. E eu vejo que ali, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos alerta de uma forma muito clara. E interessante, eu sempre gostei de ler, estudar, enfim, fui procurar todas essas filosofias, esses fundamentos, e eu posso afirmar a qualquer um de vocês, nenhuma filosofia humana é adequável à filosofia do Cristo. E isso nós percebemos de forma muito clara no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse elo de ligação pela moral que temos com todo o Pentateuco. É uma filosofia que nos faz compreender aonde estamos, por que estamos e para onde vamos. Porque no campo filosófico essa pergunta é maravilhosa. Né? Quantos, Rafael citou um, que eu gosto até, mesmo com as nossas dificuldades de entender algumas coisas que ele traz, mas vários e vários respondem, tentam responder essa pergunta, e quando nós vamos ler o Evangelho do Cristo, a resposta está aí, muito clara. E o Evangelho segundo o Espiritismo tem essa facilidade de nos trazer, de forma simples, esse convite ao entendimento da filosofia do Cristo. Muitas e muitas vezes, amigos nos dizem, ora, o Evangelho é complicado porque Jesus falou em parábolas. Sim, mas ele coloca ali em João 14, 15 e 16 principalmente, que ele traria o Espírito de verdade e lembraria tudo, explicaria tudo, traria até coisas novas em relação ao que ele colocou naquele momento. E é importante lembrarmos, o Cristo no início diz, não vos falo tudo porque vocês não entenderiam. Mas ao final do seu ministério ele vai dizer, não vos falo tudo porque vocês não suportariam. E hoje nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo que nos faz suportar toda a filosofia cristã. Não por ela ser pesada, não. O jugo é leve. O fardo é leve e o jugo é suave. Não por isso, mas fazermos que nossos espíritos, nossas consciências se transformem a ponto de entender tudo que o Mestre falou. E mais ainda, o Evangelho segundo o Espiritismo, há 160 anos atrás, quando nos foi trago pelos Espíritos, pela falange do Espírito de Verdade, ali com o trabalho maravilhoso de Allan Kardec, ele não vem só nos explicar o Evangelho de Jesus. Ele vem nos fazer um convite muito sutil, que é de nos aprofundar no Evangelho de Jesus. Estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo sempre. Mas já que estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, vemos coisas tão belas, tão profundas, que nos tocam tanto no campo moral. É os Espíritos nos dizendo, é o Espírito de Verdade nos dizendo, se aprofundem no Evangelho de Jesus. Leiam o que ele deixou através dos 4 evangelistas. Leiam o que Paulo de Tarso e seus amigos nos deixaram em suas cartas. Tantas e tantas e tantas mensagens absolutamente maravilhosas. Uma das mais belas, nossa querida Carmen trouxe, capítulo 13, da primeira carta aos Coríntios. Eu fiquei com medo, se ela me pedir para ler, dificilmente a lágrima não vem quando eu leio esse capítulo. É esse que é o capítulo 8 da primeira carta aos Romanos. Estão criando distinção. E quanto toca a nossa alma, o quanto toca o nosso coração.
Então, eu vejo o Evangelho segundo o Espiritismo nesses 160 anos, com gratidão, com enorme respeito e com um convite que eu não me permito mais negar. Eu preciso me aprofundar no Evangelho, eu preciso me aprofundar no Evangelho segundo o Espiritismo, para que eu possa estar cumprindo a minha missão de transformar, primeiro a mim, e como diz Paulo de Tarso, e revestir de Cristo, para que possa transformar toda a nossa sociedade, todo o nosso planeta. Nós não queremos formar, foi de fevereiro, não, março e abril, ou maio e junho. Aquele jornal de São Paulo, Correio da Terra, publicou um artigo do companheiro, que ele fez uma pesquisa e em 1909, só na França, o Evangelho já estava na sua 20ª edição, e ele diz que, em média, na França é comum que cada edição tenha 2.000 exemplares. Então, a gente acha que depois que Kardec desencarnou, a coisa lá esmoreceu, mas se a gente pegar 20 edições, 2.000 exemplares, vão ser 40.000 livros. Isso, para um livro novo, falando de uma coisa nova, é para nos alegrar. E a gente vê que aqui no Brasil, a edição de uma edição comemorativa já lançou 200.000 exemplares. Só a Federação Cidadã. Então, esse livro que ele está comemorando aí, os 160 anos. Então, vamos passar para a nossa comida carne, que é acrescentar alguma coisa que ela falou aí também. Bom, boa tarde, meus amigos. Com muita felicidade, eu estou aqui agradecendo que os meus colegas, se eu posso chamar colegas, já falaram bastante coisa de uma maneira muito bonita. Mas eu queria pensar que do Pentateuco kardeciano, o Evangelho segundo o Espiritismo é o mais vendido. Não é o livro dos Espíritos. No mundo, não é no Brasil. Né? Por que será? Na realidade, se nós pudermos ver, tentar entender um pouquinho a cabeça, a mente de Allan Kardec, de Hippolyte Mignon de Rivail, nós ficamos imaginando, foi um menino que nasceu em Verdun, na Suíça. Não, desculpa, que nasceu em Lyon, né? E estudou em Verdun, era de família católica e foi para um colégio que era, aspas, meio protestante. E que, na sua puberdade, ele já era responsável por aquele conjunto de meninos, que na época eram só meninos, colégio maravilhoso, que a grande parte eram meninos que pagavam a peso muito alto das moedas. E João Henrique Pestalozzi pegava uma parte daquele dinheiro e convidava os meninos sem dinheiro para estudar com eles. Hoje misturava, sem fazer diferença, com o poder aquisitivo. Esse jovem aprendeu com o Pestalozzi, que foi uma grande consciência do século XVIII e XIX. Quando ele, na metade de um século, em torno de 50 anos, ele descobre que existia
existiam algumas coisas que nessa encarnação que ele estava presente, como aquele professor que tinha mudado matemática e a gramática da França com seus livros, ele ficou imaginando o que será que estão falando, de que estão falando. Então ele era um pesquisador nato e que tinha aumentado o seu conteúdo com João Henrique Pestalozzi. E assim, nas mesas girantes e falantes, nós vamos começar a entender que as mensagens que nós temos da nossa doutrina espírita foram trazidos por via mediúnica, pelos Espíritos do Senhor, como foi dito aqui, as aves do céu, que trouxeram de mais puro que podiam para a nossa inteligência, para que pudéssemos entender o objetivo da vida. Como nos comunicarmos. Eu olho para essa plateia e posso ver, de relance, quantos espíritos superiores estão em volta de vocês. Não saiam correndo. Tem espíritos sentados na janela. Para nos ajudar, vendo das nossas dificuldades. Assim, quando ele resolveu se aprimorar na comunicabilidade entre os dois mundos, nós vamos ver que ele não fez diferença entre menino e menina, entre pobre e rico, porque ele escolheu aquelas jovens meninas para darem a mensagem que trouxe o verdadeiro. Começou lá. Quando ele lança o livro dos Espíritos, ele não usou o seu nome, ele deu um codinome. Numa reencarnação, antes da chegada do Cristo, quando ele era um coordenador druídico. Então vocês imaginam a dificuldade que ele teve em distribuir o livro dos Espíritos em mais 4 outras obras. Fatiar, mas complementando, sem dividir. Então ele começou, no segundo livro, pelo livro dos médiuns, nos explicando que os espíritos eram aqueles vivos que estavam no mundo espiritual. Mas para a terceira obra, ele não conseguiu trazê-la de uma maneira igual o fizeram com o livro dos médiuns e o mesmo livro dos espíritos. Ele teve que se afastar, ele teve que ir para um lugar, praia, para ele poder relaxar e receber o conteúdo do Espírito da Verdade, do grupo, da falante dos Espíritos da Verdade. Porque ele teria que trazer algo que ia falar aos nossos sentimentos. Como falar algo naquele mundo, à época, extremamente capitalista? Como falar algo que deveria ficar para sempre conosco? Então, nós vamos ver como o nosso querido Eugênio, muitos anos que eu não abraçava, fiquei muito feliz.
fez uma obra de 28 capítulos, capitular, em que ele foi buscar no Velho Testamento as instruções para depois trazer o Novo Testamento. Porque, meus amigos, quando nós dizemos assim, eu não acredito em Adão e Eva, isso é uma baboseira, Adão e Eva, para a época, era perfeito. Por quê? Todos nós que renascemos no planeta Terra, nós fomos convidados por Jesus. Vocês sabiam disso? Jesus convidou a cada um de nós, para renascer aqui. Então, ele fez uma junção do Novo Testamento com o Antigo Testamento, para deixar para nós essas imagens serenas, tirando o véu da letra, como nós espíritas gostamos de dizer, traduzindo as mensagens ditas desde Moisés. E ele tentou e conseguiu fazer o que o Lidiane falou, que está em Nova no livro A Gênesis, né? E depois sobre as póstumas, que é um edifício. E nós, eu gostaria que a gente entendesse o que eu vou falar. Nós somos os tijolinhos do edifício. A argamassa, para juntar, é o estudo, é a ação da caridade, é o equilíbrio. A pintura são os nossos atos belos. São as nossas ações no bem. Porque nós que somos espíritas, nós não somos obrigados a pagar nada. Nós não ganhamos para falar de Jesus. Nós não ganhamos para dar comunicabilidade dos espíritos. Então, nós somos os tijolos, mas os tijolos sem pagamento, com o sentimento na nossa alma. Então, para que ele pudesse, nesses 28 capítulos, usar o último capítulo, meus amigos, os espíritos, na maioria das vezes, não gostam de ler nem estudar o 28º capítulo. Mas nós temos preces para todos os tipos de pessoas. São mais de 50 tipos de preces. Para que ninguém possa dizer que naquela rede de amor e de carinho que é o Evangelho segundo o Espiritismo, possamos sair da leitura com dúvidas, se quisermos orar para algum tipo de pessoa, para alguma necessidade. Nós gostaríamos de fechar a fala dizendo que quando nós fazemos culto do Evangelho no lar, qual o livro, na maioria das vezes, nós escolhemos? Qual o livro? Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque lá nós vamos encontrar a harmonia que nós precisamos. Porque o nosso codificador, ele inspirado, e trouxe espíritos do Senhor. Apóstolo Paulo, Sócrates, Platão. E alguns que nem dão nome.
as mensagens finais de cada capítulo pudessem trazer uma mensagem mediúnica para completar o pensamento de Allan Kardec. Então, meus amigos, nós devemos ter imensa alegria de, com todas as nossas dificuldades, estarmos comemorando os 160 anos da chegada desse livro ao planeta Terra. E é através dele que nós vamos nos instruirmos para ter a bandeira que o Ismael trouxe para nós. Deus, Cristo e caridade. Porque é lá que nós vamos entender Jesus, amar a Deus e sermos mais caridosos. Muito obrigada. É muito importante que a gente faça esse movimento, né? Que a Carmen falou do espírito, tirar o espírito da letra. Fiquei muito assustado quando eu li Amai Vossos Inimigos, né? E a gente começa a compreender que dentro do Evangelho, que Jesus quer da gente, dentro da nossa faixa evolutiva, a gente consiga amar de certa forma. Não é aquela maneira ainda pequena, como ele nos ama, mas de uma forma possível dentro da nossa evolução espiritual. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos abre campos maravilhosos. Os principais deles é: se alguém te maltrata, você não necessariamente precisa conviver com aquela pessoa. Se você não concorda com seus pais, você não precisa concordar, você precisa respeitar. Se você não confia em mais alguém que te maltratou, não necessariamente você precisa confiar novamente. Aí vem os Espíritos trazendo, né? Sedes mansos como as pombas, prudentes como as serpentes. O que Jesus quer da gente é que nós não evitemos o mal. O que Jesus quer da gente é que a gente não guarde rancor, que a gente não sinta ressentimento, que a gente perdoe as pessoas. Perdoar pessoas é permitir que elas sejam quem elas são. Que nós sejamos quem nós viemos ser no mundo. Então, meus amigos, o Evangelho é luz, o Evangelho é claridade, o Evangelho trata de emoções, o Evangelho trata de aspectos históricos, que são extremamente importantes para a compreensão da época de Jesus. Jesus monta a primeira ceia de Natal em família, porque tinha uma mesa central nos tempos de Jesus, né? Aquela mesa no centro, e os outros eram escanteados. Né? E Jesus não, quando faz a última ceia, né, ele coloca todos na mesma mesa, e nós temos nas nossas famílias, nas nossas casas, essa extensão cultural da vivência do Cristo, né? E aos poucos a gente vai evoluindo. O que eu tenho a passar é que na prática do Evangelho, que nós possamos evoluir. Tem uma frase uma vez que o médico espiritual, um amigo muito querido, o Bartolomeu Tacchini, médico italiano, me disse que nós não percamos tempo, mas também não tenhamos pressa. Porque pressa demais é ofegância. A evolução é gradual. Nós não podemos ferir a nossa essência para evoluir. Tudo tem o seu tempo, tudo tem sua hora. Há um planejamento, mas a pressa, a maneira afoita de
colocar tudo em prática, de evoluir a qualquer custo, pode prejudicar a nossa evolução. Nós possamos ter os pés no chão e dar pequenos passos, mas como Emmanuel diz, passos constantes para o nosso crescimento, para a nossa evolução, que a gente possa ter, como Paulo diz, o capacete da esperança. Em momentos difíceis, que nós possamos nos blindar o máximo possível para a gente não entrar em sintonia. Nos blindar com as nossas famílias, com as pessoas que estamos em comunhão. Isso não é de certa forma egoísmo. Nós estamos nos protegendo de vibrações. E caso a gente entre em vibrações não muito boas, que nós possamos ter a humildade de reconhecê-las, de admiti-las, porque faz parte. Oscilar na vida faz parte. O eletrocardiograma está assim. Se nós estamos vivos, nós vamos oscilar. Então, que o Evangelho seja sempre essa fonte de luz, de amor nas nossas vidas. Obrigado. Bem, eu terminei minha fala dizendo que o Evangelho segundo o Espiritismo é esse grande convite a nos aprofundar no Evangelho de Jesus, no Evangelho de Cristo, da Boa Nova. E é dali que eu sempre penso em algumas palavras de Jesus. Primeiro, o que eu penso ser o tema central, a mensagem central que Jesus nos traz, que nós vamos encontrar lá no livro de Marcos, capítulo 8, quando ele vai dizer: se quiser me seguir, pegue a sua cruz e deixe tudo para trás. Abandone a sua vida. O Evangelho segundo o Espiritismo é essa porta de entrada para que nós possamos compreender que temos que pegar a nossa cruz se quisermos, de fato, ser seguidores do Cristo. E como espíritas, com a nossa missão, como a Carmen colocou, é ser um seguidor do Cristo. Servidor, seguidor, amigo, irmão. Seguir após Ele, porque ainda estamos distantes de estar ao lado, mas todos nós podemos seguir atrás dele. Nessa estrada absolutamente pavimentada que Jesus deixou para todos nós, principalmente quando ele profere o Sermão do Monte. Ali nós temos todo o roteiro necessário para que cada um de nós não alcance, mas estabeleça o reino dos céus em nossos corações. Eu sempre brinco com os amigos, nas turmas, em palestras e nos trabalhos, que o reino do céu não tem CEP. Não tem um endereço que eu tenho que dar para alguém, ou que um palestrante, ou um pastor, ou um padre, seja aquilo que for, que vai dar para alguém para seguir e chegar até lá. Não. O reino dos céus precisamos estabelecer em nossos corações através do conhecimento da Boa Nova. E quando Jesus diz: se quiser vir após mim, pegue a sua cruz e me siga, abandonando tudo, parece algo pesado, parece algo difícil. Mas também sempre penso, várias e várias vezes nós estamos falando em seguir Jesus, com certeza vocês já ouviram isso. Ah, mas seguir Jesus é muito difícil. Já ouvimos isso? Eu sempre pergunto, como assim é difícil? Com Jesus nós temos paz, harmonia, amor, caridade, consolo, conforto, a graça divina o tempo todo. Se não seguirmos Jesus, o que nós temos? O mundo, as vicissitudes, os tropeços, as dificuldades mundanas. Então, seguir o Cristo, depois que nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, depois que nós nos aprofundamos nos Evangelhos, nós vamos ver que é muito fácil. Repito, para a nossa condição como espíritos encarnados no mundo de provas e expiações, vai parecer muito difícil. Mas para nós que estamos aqui, celebrando 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo entre nós,
nós vamos começar a perceber que é muito fácil. Como eu coloquei para vocês, Jesus deixou um roteiro e a missão de Jesus foi tão perfeita que a primeira coisa que ele faz, o primeiro grande ato, que é o Sermão do Monte, ele dá todo o roteiro para o reino dos céus. E depois ele vai passar 3 anos aproximadamente vivenciando o roteiro que ele deixou. E quando ele vai dizer lá em João 16 que podemos fazer tudo que ele faz, nós não podemos nos furtar a segui-lo. E com conforto, com naturalidade, por que ele vai dizer: olhar os bichos do campo, que não tecem nem fiam, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu de forma igual? Quando Jesus vai dizer: não se preocupe com o que vai vestir, com o que vai comer, porque tudo nos é dado, principalmente se seguirmos o caminho da justiça, tudo nos será acrescentado. Então, a mensagem que eu quero deixar no final, agradecendo essa grande oportunidade de estar nesse momento representando a nossa federativa, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, aqui em Nova Iguaçu, uma grande alegria, um grande agradecimento, é que quando Jesus fala da porta estreita, a porta é estreita sim, mas a partir do momento que passamos por ela, com o auxílio desse livro maravilhoso, nós vamos perceber que o caminho que vem a seguir são flores, lírios, belas aves do céu e a graça divina constantemente em nós. Muito obrigado, queridos. Quando nós recebemos o convite para participar desse evento, foi que, além de ser mediador dessa roda de conversa, nós também declamássemos uma poesia. Só que eu não sou declamador. Eu faço poesias, mas não consigo decorar as coisas que eu faço. Sou um poeta frustrado. De qualquer maneira, nós lançamos em abril uma pequena contribuição a essa homenagem entre alunos do livro, que é o Evangelho do Espiritismo, e já viemos fazendo algumas poesias sobre o Evangelho, porque no programa que a gente faz no Rio de Janeiro, culto escolar, antes da prece nós tinha uma poesia sobre o tema do Evangelho. E quando a gente não achava uma poesia, eu fazia uma. Então, quando nós, uma vez, estamos trabalhando o capítulo que fala do homem de bem, e lá nessa parte do Evangelho, diz que o homem de bem, né, tem que ter algumas virtudes, e ele cita 14 virtudes. Só que no final da mensagem diz assim, né? Essa, dentre outras e muito mais, então chamar virtudes. Aí eu fui procurar no Evangelho e achei 42. Então essas virtudes são retratadas em poesia desse livro, em que eu cito, né, o local, quer dizer, em que capítulo e está a virtude e o significado da virtude, o que a palavra significa. Então nós temos essa contribuição e trouxemos alguns livros aí que quem encontrar estará ajudando a Escola Espírita Joana de Anjos, aqui, bem vizinha que é nossa, aqui de Engenheiro Pedreiro. Então a renda desse livro, nesse movimento vai ser em prol dessa escola. Então nós escrevemos aqui sobre o amor, e foi falado muito aqui no amor, né? Então sobre o amor nós escrevemos esse livro. A poesia com amor. Com o amor será mais feliz nossa vida. Não cansaremos com a cruz bem energética de Jesus, sem sentir do Calvário a subida. Com amor, hajamos com solicitude, para que a todo instante
ensinemos ao semelhante a cultivar cada virtude. Com amor, aceitemos do outro a ofensa, vendo no agressor um amigo, se na vida temos aprendido ter perdão, nossa crença. Com amor, cuidemos da natureza, dos rios, fauna e flora, pois o momento é agora de agir com mais presteza. Com amor, seremos bem mais felizes, colocamos com esse amor em ação, como bois aprendizes. Com amor, marchemos com destemor, pois Jesus é o caminho a nos mostrar com carinho como chegar ao Senhor. Muito obrigado. Eu quero agradecer a todos. Obrigado. Muito bonita a poesia. Acho que a arte é fundamental para a gente fazer com que o coração continue batendo e a reflexão continue altiva. Eu vim aqui fazer um pequeno à parte, falar sobre a Comerc, que é a Confraternização de Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. E também na Comerc, para a produção do tema, a gente se baseia no Evangelho. A gente se reúne e todos se dividem em grupos, cada grupo abre o Evangelho e a partir daí o tema é construído. O tema desse ano, da 46ª Comerc, é Desbravemos Juntos o Solo da Nova Era. E o evento acontece durante o Carnaval, dos dias 1º ao dia 5/3/2025, esse ano, né? Nós temos no Rio de Janeiro 21, na verdade 22 polos. Alguns polos estão juntos e existe um polo que é online, então é possível participar da Comerc de uma forma online. Quem pode participar? Os confraternistas são jovens de 11 anos até 26 anos. Ué, mas se eu não estiver nessa faixa, né? Eu posso ser trabalhador e também posso ser um pequeno companheiro. O que é um pequeno companheiro? É uma criança, né, com menos de 11 anos, que deve estar acompanhada de um responsável. Naturalmente, o pai ou a mãe, mas é possível também a avó, o tio ser responsável dessa criança. Se o tio for trabalhar, se o tio é responsável por essa criança, ele também pode levar a criança. Então eu estou aqui para falar com vocês que as inscrições estão abertas. A inscrição vai do dia 30 de outubro ao 31 de dezembro. E eu vou distribuir para cada instituição um cartaz. E no cartaz, se vocês verem na parte de baixo, tem um QR Code. E no QR Code você consegue fazer tanto a inscrição da Comerc quanto do ENEF. Eu não falei do ENEF, que é o encontro da família, que acontece paralelamente, né, Jane sabe muito bem, a Comerc. E o planejamento da Comerc e do ENEF, pelo menos na parte inicial de escolha de tema, é feito em conjunto. Então, também é aberta, existem encontros em vários lugares do estado. Vocês entrando nesse link conseguem acessar. Então, eu iria pedir para todo mundo que for dirigente de centro levantasse a mão e o Dutra vai distribuir cartaz para vocês afixarem lá no centro de vocês. A gente costuma fazer só o envio digital, né? Mas a gente está fazendo também agora o impresso, para facilitar e para alcançar mais pessoas. Alguém levantou a mão aí, eu vi uma mão levantada. Não era pergunta não, né? Era só do centro. Ótimo. Mas, passando a questão da Comerc, eu gostaria
gostaria de apresentar a vocês, eu não sei se eu estou no melhor lugar para fazer isso, mas eu acho que é uma informação importante para todos nós que estamos aqui. Nós, nesse ano, né, no próximo ano, teremos uma diretoria nova do CERJ. Né? A diretoria antiga encerrou o seu triênio, é triênio, né? E nós temos um novo triênio, e duas pessoas estão aqui que eu acho que é importante a gente apresentar, até para a gente já ir familiarizando com os rostos, né? Saber a quem eu devo me dirigir se eu estou com alguma questão, ainda mais aqui que a gente tem pessoas de todos os centros, isso facilita. Primeiro, nós temos o Rubens. O Rubens é o diretor, né, de ações estratégicas. E desse lado aqui, o Tiago, que é o diretor financeiro, né? Vai ter foto? E a gente tem um desafio, né? Eu acho que os dois têm desafio, mas eu acho que o Tiago, desculpa, mas eu acho que o desafio do Tiago é um desafio tremendo. Porque a parte financeira do CERJ, há um tempo longo, e a gente conhece a história, né? Está precisando de um suporte maior, né? Então o Tiago está à frente, né? Boa sorte para você, boas energias, conte com a gente da forma que a gente puder ajudar, né? Que a gestão seja da melhor forma possível. E Rubens também pode contar com a gente nas propostas novas, nas formas de atingir o nosso objeto, tanto de evangelização, né, quanto de unificação, que também passa. Ação estratégica também diz engloba tudo, né? Até o financeiro engloba, né? Não, deixa essa parte para ele. Eu quero isso. Então era isso que eu queria fazer. A gente vai levantar para tirar todo mundo uma foto. Olha aqui. É isso, é para fazer isso? Gente, só queria falar meio o seguinte: hoje nós estamos no CERJ. Todos nós. O CERJ não é a Rua dos Inválidos 182. O CERJ são as 700 casas que compõem a federativa. Então eu gostaria que todos saíssem daqui com esse pensamento. Eu, quando estou em Angra, originalmente sou de Angra 6, né? Eu estou frequentando uma casa, eu estou no CERJ. Eu vou fazer estudo numa outra casa, eu estou no CERJ. Mesquita está no CERJ. Né? Então, todos que estão aqui frequentam o CERJ. O CERJ não é o prédio físico, é o pensamento de todos nós conjuntos. Todos somos CERJ. Nós vamos tirar uma foto com a turma. Tirar a foto, depois vocês vão tirar aqui a foto. Eu posso atrapalhar um pouquinho? Pode atrapalhar. Eu acho que se todos somos do CERJ, acho importante chamar aqui os dirigentes dos seus, né? Nós temos Mesquita, cadê? Jaqueline, é aqui. Jaqueline já fica porque vai fazer a palestra daqui a pouco, né? Jaqueline. Tem o Luiz Antônio lá atrás. Luiz Antônio, vem, a gente quer você. Vem cá, vem. Lindinho, não tenta fugir não, porque você é o próximo. João, quem mais? Eu estou esquecendo alguém, Jaqueline? Me ajuda? José, Dutra. Jane ainda tá? Eu não sei. A Jane tá também? Não, não tá não. Tá de férias. Ela escondeu o caderno da gente. Ela aposentou o caderno e vai atrás desse caderno. Eu fiquei com o olho gordo no caderno e subi. José, vamos chamar José? José não cantar aí, não vai conseguir chamar, tá? Então vamos respeitar. José, é você, tá faltando. Chegou, viu? Você também. Vamos à foto então?
Quem vai tirar foto? Gente, muito obrigado. Agora vamos à parte final. Gostaria de convidar a Martinha para fazer a música para esse final. E logo em seguida a Jaqueline, né? Vai fazer. Fica aqui, Jaqueline, tem aquele microfone. Tá, enquanto ela vem, você quer fazer uma coisa? Boa tarde, pessoal. O Joviano estava divulgando a Comerenge, né? E o Polo 5, ele tem a Escola Espírita Joana de Ângeles como esse suporte a esse evento, né? Que a gente precisa auxiliar o ano todo, na verdade. Muitas coisas acontecem no Rio de Janeiro em prol da Escola Espírita Joana de Ângeles. E no dia 1º agora, nós vamos ter em Mesquita um evento, uma confraternização que a gente faz do 11º seu, né, de lá, em prol da Escola Espírita, além da nossa integração, né, o objetivo maior, que eu costumo dizer, é pela escola. Né, a gente arrecada uma verba, normalmente a gente faz almoço, dessa vez vai ser uma tarde dançante. E é o Júlio Furtado, né, que canta e muitas pessoas devem conhecer. A gente está cobrando ingressos de R$15. Até falei para o meu marido agora, poxa, não trouxe os ingressos, mas esse convite está nas mídias sociais, né, no grupo de comunicação da Reunir 4, que eu acredito que a maioria de vocês aqui deva receber na casa, pelo menos deveria receber, né, Joviana? Onde nós estamos fazendo parte desse grupo. Então, espero que essa comunicação esteja acontecendo. Se não tiver, pergunte aos dirigentes da sua casa sobre esse evento, tá? Então, é R$15, vai ser dia 1º, às 16 horas. Quem não recebeu, pode falar comigo, o Joviano está no grupo, Dutra deve estar recebendo também, né? Então, a gente gostaria muito de contar com todos vocês, pensando nessa finalidade que é ajudar a escola, que não para de chegar, boleto não para, né? A gente sabe dos compromissos da escola e a gente faz questão de auxiliar de alguma forma, é pouquinho, mas vamos estar lá, vamos ajudar de alguma forma, tá bom? Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Boa tarde. Melhorou aí? Tá bom assim? Melhorou. Boa tarde. Nós vamos encerrar com a canção do Robertinho Menor e Ricardo Costa, que na generosidade deles nos permitiram gravar junto. Encontros e partidas. Ricardo, com a arte dele, nunca deixa sem playback. Não estou habituado a playback. Tá? Vamos lá. Procuro me redimir dos erros que cometi, buscando um exemplo a me guiar. Trago no coração os versos de uma canção que diz: nunca é tarde pra recomeçar. Nas ações com a família, no olhar pelo nosso irmão, no amor
em cada coração, semeando harmonia, dividindo a paz e acendendo a luz, o farol da alegria de cada vida. A vida tem sempre um novo ponto de partida, é um palco de encontro e despedida, onde é preciso aprender a amar. A vida tem sempre um novo ponto de partida, é um palco de encontro e despedida, onde Jesus é o caminho para correr e tratar os nossos corações. Oh, 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 oh. A vida tem sempre um novo ponto de partida, é um palco de encontro e despedida, onde é preciso aprender a amar. A vida tem sempre um novo ponto de partida, é um palco de encontro e despedida, onde é preciso aprender a amar. Oh, 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 Depois dessas vozes, né, maravilhosas que aqui passaram, não vou me atrever a cantar não, mas tem uma canção que a gente gosta muito, que fala, né? Senhor da paz da bondade, se estamos perto de Ti, vivendo a fraternidade, bom é estarmos aqui. Né? Então, imbuídos desse sentimento, né, de gratidão, nós vamos cerrar os nossos olhos para que a gente consiga receber melhor essa vibração, compartilhar, né, desses sentimentos, Senhor, que nós somos gratos, estamos aqui, abraçamos essa oportunidade, recebemos tantas mensagens maravilhosas, tantas pílulas, né, desse Evangelho, que é o nosso guia, no nosso dia a dia. Então, Mestre, que cada um de nós tenha recebido o remédio necessário para a sua alma, mas que a gente consiga, né, que é o nosso maior desejo, colocar em prática, né, ao sairmos daqui, porque aqui a vibração é sempre maravilhosa, é de condescendência, é de harmonia, é de paz, onde a gente recebe, né, e tenta compartilhar aqui dentro. Mas o nosso maior desafio, sim, nós sabemos, é quando saímos daqui, quando chegamos no nosso lar, no nosso trabalho. Então, que a sua palavra, Mestre, que nós tenhamos sido esse copo virado para cima, recebendo tudo que aqui foi tentado colocar, né, que a gente sabe que somos difíceis ainda, mas estamos no processo. Então, nós somos gratos, Senhor, por essa casa que nos acolhe, pelos companheiros que quiseram compartilhar os seus conhecimentos, por termos abraçado. Gratos também, Senhor, pelos dirigentes do CERJ, dos seus, das casas espíritas, que nos auxiliam nessa caminhada. Então, esteja com cada um de nós, Senhor, no retorno para os nossos lares, auxiliando-nos, que nós sabemos que os nossos amigos espirituais não desistem de nós, e que nós estejamos, Mestre, atentos e abraçando a cada oportunidade de colocar em prática o que aqui vivenciamos. Fique conosco e nos leve em
Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Jaqueline. Gente, tem os presentes. Julinha, para todo mundo desses evangelhos, que cada um que veio fez isso. Missão é isso mesmo? Ah, não, tem um sorteio? Gente, olha só. Sorteio, oportunidade de ganhar. São 5 evangelhos. Primeiro evangelho. Não, vocês fizeram a inscrição. Quem fez a inscrição já está participando. Mas isso é moderno, gente. Muito moderno. Deixa eu ver, primeiro número. Deixa eu ver, está achando aqui. A pessoa tem que falar o número de 1 a 500. Aí tem a lista aqui, ó, de quem está abrindo. Aí eu vou pedir, por exemplo. 53. De 1 a 53. Seu Lidiane, de 1 a 53. Número? 22. 22. Quem é 22? Se já foi embora, fica para mim. Regina Célia Serpa. Aí, Regina. Palmas para Regina. Jane, o número, de 1 a 53. Número 8. Número 8. Silene Araújo. Silene Araújo. Cadê Silene? Vem cá, Silene. Por favor. Mais um número aqui. 23. Fábio Silva Quinâncio. O Fábio não veio. Outro. 37. Rosileia Silveira Viana. Rosileia Silveira Viana. Herbert, um número. 40. Claudete Maria da Silva. Onde pega pra ela, gente? Isso, gente. Dá lá, Feliz vai entregar. Feliz, entrega pra Claudete. Que isso, gente? A bichinha ganhou, veio, tomou. Vocês são espíritas. A Cleiton, último, vai. 12. Antônia dos Santos. Cadê a Antônia? Não veio? Acho que não, né? Orlando, o número? 53. Olha, vamos fazer mais. Mas sim, né? Cleide Malvina. Gente, olha só, tem mais uma coisa. Tem um lanche maravilhoso aí para vocês. 0800. Tem outro lanche que é para comprar, mas tem outro 0800. Vocês podem comer dos dois lados, tá bom? Fiquem com Deus.